queria lançar um desafio para vocês dois, Croco e o Márcio. É um desafio nosso mesmo, é um desafio real. O empresário, ele foca muito no marketing, ele foca na entrega, no processo, mas finanças, sexo e política é um tabu, principalmente na nossa sociedade, que não vem ao caso agora aqui, mas depois a gente pode fazer um podcast só sobre os tabus da nossa sociedade. E daí, quando está se falando hoje sobre, sei lá, sobre uma artista que tatua a bunda, enche um monte de gente. Quando fala de não sei quem, traiu não sei quem, enche um monte de... Mas quando fala de finanças, a pessoa pula. E se é um assunto, e eu acostumei com isso desde moleque, desde assim, de muito novo. Primeiro eu fiz física. Já não era um assunto legal, e quando eu falava, eu faço física, todo mundo fazia, né? Já começa por aí. Então, ninguém dava moral para mim, ninguém queria conversar de física. Daí depois eu fui fazer finanças, menos ainda. Até hoje está um pouco mais de interesse. Como fazer um assunto que é de extrema importância, no meu ponto de vista, assim, eu tenho que defender a minha bandeira. Finanças é um conhecimento que no meu ponto de vista, tem que ser prioridade se você quer ser empresário. Depois ele vai pensar no resto. Entendeu? Por quê? Pode vender, pode produzir, pode fazer o que você quiser. Se você não fizer dentro do equilíbrio, com os custos certos, você vai quebrar. Agora, de finanças, saber de finanças, você pode ter qualquer empresa que você vai acertar a mão. Nem que empate, mas finanças é um pré-requisito. Como que eu mostro isso hoje no mundo digital que está sendo concorrido por um monte de outros temas que, no meu ponto de vista, tem menor relevância para o empresário, mas só que é complicado porque, socialmente falando, finanças é um tabu. Como vocês fariam isso? Tem 3 variáveis aí. Uma é que você tem que ser mais sexy. Ou seja... Tira o óculos, amor. Você tem que ser mais sexy. Ou põe o óculos. O teu tema... Depende, né? O teu tema, você tem que tornar mais sexy. O que é se tornar mais sexy? Você tem que ter argumentos que vão instigar, argumentos que vão impressionar, impactar, motivar. Ou seja, a gente tem que construir... As pessoas, elas são movidas por medo, né, ou ganância. Qualquer coisa que tiver nesses dois extremos, né, e vai funcionar. Quando você está no meio do caminho, que é o politicamente correto, você não consegue impactar ninguém. Você não consegue ter a primeira... Por isso que ele rola. Porque você foi morno. Então, traz de um lado, traz do outro. Então, por isso que dentro do marketing, quando você fala sobre as famosas headlines, né, que são os textos de impacto, quando você está olhando no YouTube e você começa a ver aquele monte de capas, as que têm as frases mais fortes, as que te chamam a atenção. Por quê? Elas ou foram para um lado da ganância ou foram para o lado do medo. Quando a gente vai para o lado do medo, eu tenho medo daquilo acontecer comigo. Ou quando eu vou para o lado da ganância, ou do desejo, ou da cobiça, eu desejo isso, eu quero ter isso daqui também, eu quero saber como que ele fez. Ele instigou minha curiosidade. Então, eu começaria pensando sobre isso. Pega tudo que você tem feito e olha e vai qualificando. Tipo, é Tinder, né? Ganância mesmo, ganância mesmo, ganância mesmo. Muito bom. Boa. Muito bom. E você? O que você faria? Então, o que eu percebo da melhor estratégia de comunicação com quem a gente quer falar no digital passa pelo sentimento. E o sentimento não é o que a pessoa está sentindo. É você sentir e falar exatamente qual é a sensação que esse sentimento traz. Então, sentimentos traz sensações. E quando você busca a sensação, ela vai de cara falando assim, cara, é isso que eu sinto. E para resolver esse assunto, eu preciso conhecer, para resolver esse sentimento, eu preciso conhecer esse assunto. Então, em finanças, tem uma porrada de coisa para a gente falar sobre o sentimento das pessoas, a sensação que ela está pensando. E essa sensação, e a escrita dessa comunicação, muita gente confunde, porque ela fala assim, você está se sentindo ansioso? Ela não consegue traduzir o que é ansioso. Então, o que é se sentir ansioso? Você não está dormindo, talvez é uma percepção, um final de como você se sente ansioso. Sintoma. Toda vez que você fala do sintoma, a pessoa se comunica. Então, o sintoma em cima da sensação e da emoção faz uma comunicação muito eficaz, porque ele fala, esse cara está falando comigo. Essa é a primeira conexão.
E eu aprendi em tudo, que nós decidimos muitas vezes pela emoção e justificamos pela razão. Isso em qualquer negócio. De comprar uma empresa, até trocar de carro, até comprar um sapato. A gente quer, quando a gente decidiu pela emoção mesmo. Os números e tudo que está em volta é a razão. Então, às vezes a gente só está falando da razão e está deixando da emoção. Se a gente decide pela emoção, por que a gente só está querendo vender pela razão? E aí, atributo do produto, como que resolve? Você não faz essa conexão mais importante, que é deixar um assunto complexo, didático, gostoso, sensível e sexy. Concordo. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo trazendo o que o Jacobelli falou. Que o tema é DRE. Quem acordou hoje pensando em DRE? Quem dormiu ontem falou assim, meu Deus do céu. Só o Danilo. Eu preciso saber o que é DRE. Porque DRE é minha vida, aquelas planilhas, meu Deus. É isso. Não, até o mentor dele falou assim, você precisa aprender DRE. Ele não vai entrar com isso. Não vai entrar com isso. Mas, por exemplo, quando eu não tenho DRE, o que acontece comigo? Eu empresário. Me conta, me explica. Certamente você está no escuro. Você não sabe se Tá a empresa cego, está escuro, tendo né? resultado ou Tô não. cego. Aí, olha só como é diferente. Assim, você acorda todo dia, quando você vai entrar na sua empresa, fica aquela sensação de, meu Deus, será que vai ter dinheiro ou não para pagar os fornecedores? Essa sensação que você tem é mais comum do que você imagina. É o sintoma de quem não enxerga, que é o cego. Então, não adianta também comunicar e falar assim, você está cego nos números? Não vai Não comunicar. vai comunicar. Tem que falar do sentimento que ele está tendo com relação Vai? ao Ó, problema. Ó, Pega Ó, essa. Tem uma coisa aqui. Pega, por Bora. exemplo, você tem costume de chegar em casa estafado e, tipo, perdido, e até mesmo quando sua mulher vai perguntar como é que foi seu dia, você quer mandar ela pro inferno, não sabe nem explicar por quê, você tá nervoso, tem essas coisas, não estão rendendo mais. Então, isso é sentimento, isso é sensação, isso é realidade. E muitas vezes é porque o cara não tem. Aí você tem que ter a amarração do teu conteúdo trazendo o motivo. Aí você vende o teu peixe. Mas o que trouxe não foi daquele. Ô, Croco, a gente vai trancar a porta. Você não sai daqui hoje até a gente fazer 1 milhão de copos, né? Só que, ó, A gente...